Boa noite, irmãos. Boa noite aos presentes. Boa noite aos irmãos que estão conosco aí conectados de casa. Centro Espírita Maria Madalena. Dia 13 de maio do ano de 2024. Dia de Preto Velho, né? E dia também de Fátima, né? De Nossa Senhora de Fátima. Irmãos que realmente nos ajudam, que nos orientam e que estão sempre ao nosso lado, né? Lembrando que quando a gente fala de Fátima, na verdade nós estamos falando de Nossa Senhora, né? Fátima é uma das aparições de Nossa Senhora. E já o Preto Velho é essa entidade que tão carismática, né? Que está aí nos orientando, está sempre perto da gente, que transmite para a gente sabedoria, uma orientação. Que esses irmãos possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando na nossa caminhada, nos orientando, nos amparando, para que eles possam prosseguir. Pois bem, hoje é dia de nossos estudos dos livros. O Céu e o Inferno, estamos lá no capítulo 10, Intervenção do Demônio nas Modernas Manifestações, e vamos estudar hoje do item 6 ao item 9. E a seguir, temos o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, estamos no capítulo que é muito interessante, todos eles são interessantes, mas tem uns que aguçam mais a gente, né? Da volta do espírito à extinta vida no plano espiritual, né? Hoje nós vamos falar da separação da alma e do corpo, né? Vamos entender um pouquinho mais o que acontece no desencarne. Mas, por enquanto, vamos ao livro do Céu e Inferno para a nossa irmã Giovana, que já está aqui a posta, inquieta ali, estava me olhando com cara feia, estou falando demais no horário dela. Com toda a razão. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos trabalhar. Já que somos os filhos aflitos do passado e estamos resgatando nossos erros das vidas transadas em busca de pagamentos por trabalhos de amor, precisamos muito do amparo do amigo Jesus para que a nossa jornada desta encarnação seja bastante proveitosa para o nosso espírito, porque é um despertamento para nós, uma abertura de visão, né, que a doutrina codificada por Allan Kardec nos oportuniza. E contamos sempre com a paciência de Jesus para os nossos momentos de ignorância. Mas nunca tem nos faltado o auxílio, o amparo dos nossos anjos de guarda, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais e dos trabalhadores desta casa. Alguns com quem eu tive a felicidade de caminhar juntos. A minha gratidão, o meu carinho, a minha saudade, vocês continuam fazendo falta. Presença física, que ainda necessitamos muito, né, da presença física. A minha gratidão não tem medida, né, pelo que eu tenho recebido dos meus amigos que já estão trabalhando intensivamente na outra dimensão. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que, na realidade, eu faço uma diferença nesse estudo para o estudo do Astrogildo, porque é um livro, o Céu e Inferno e a Gênese é um livro dissertativo, histórico, redacional. Então, é um pouco complicado quando a gente fala a linguagem
do Antigo Testamento e do Testamento, Novo Testamento, ainda do tempo dos apóstolos, fica uma linguagem meio complicada, e isso eu posso falar com muita categoria, porque eu estudei o Antigo e o Novo Testamento no Colégio de Freiras. Foram 10 anos de estudos. E eu tomei uma birra com o nosso tradutor deste livrinho pelo qual eu estou me guiando, porque o que eu gosto do Guilherme Ribeiro deve ter, mas eu não vou dar o meu trabalho de tenho que ler o desse nosso amigo, porque o trabalho dele foi aceito pela Federação Espírita, eu devo me recolher a minha insignificância e considerar o trabalho dele. Tenho até, para alguns momentos, um que peguei aqui do Salvador Gentili, que eu tenho algumas afinidades maiores com o Salvador Gentili. Então, quando a coisa está muito enrolada, porque como é um trabalho dissertativo, quando nós passarmos a parte de depoimentos, aí nós vamos ter uma maior facilidade do Astrogildo entrar com algumas explicações das situações que os espíritos vão narrar para nós, né? Há mais facilidade de fazer essa ligação. Aí o Astrogildo vai entrar conosco para a gente... Porque as pessoas pegam uma coisa muito ao pé da letra e não leem. Então, a gente, para ler uma redação, que é um conhecimento complicado, e você fazer uma redução para poder dar uma folha, duas folhas mais um bocadinho, que o tempo é menor, é um trabalhinho meio esquisito. Então, mas vamos lá. Então, nós estamos nos parágrafos, fomos agora de 6 a 9, esse ponto é grandinho, que é a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, como tem umas definições com muitos detalhes e algumas composições de frases que eu discordo, aí a coisa fica complicada, né? Vamos lá. O parágrafo 6. Das 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente com o céu. A segunda, do governo do universo. A terceira, do governo da Terra. É nesta que se encontram os anjos da guarda, encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte dessa última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformado em demônios. Deus lhes permitiu que, por sugestões ocultas, induzisse os homens ao erro. Esse Deus, que é soberanamente bom, para atenuar os males de tão odiosa concessão, deveria permitir também a interferência dos bons anjos. Ao menos os homens teriam a liberdade de escolha. Daí, porém, aos anjos maus, o ter o monopólio da tentação, que é atribuir a Deus o intuito de agravar a fraqueza e a inexperiência dos homens, tornar os homens fracos para que eles errem e passem para o seu lado. E mais ainda, é supor abuso de confiança da parte de Deus pela fé que nos merece. É uma consideração meio estranha. Porque, ora, o pano de fundo do que ele expressa
é o passado, né? E ora já é o Novo Testamento, que começou a partir de Jesus com a interferência dos apóstolos. Aí fica um confronto meio coisa de samba de crioulo doido. É supor abuso de confiança da parte de Deus, pela fé que nos merece. A razão recusa-se a admitir esta parcialidade em proveito do mal. Quer dizer, se eles são maus e continuaram com os mesmos atributos que eles possuíam enquanto eram anjos, né, é considerado como uma concessão inadequada. É bom, Giovana, a gente ressaltar para os irmãos que nós estamos falando que esse é o senso, não é o que o Espiritismo coloca para a gente. Esse é como as pessoas, de uma forma geral, veem essas questões, né? Com essa divisão de 3 categorias e tal. Tá? E aí a questão, essa última frase... Porque, né, a própria igreja hoje não fala mais essa linguagem. Sim. Né? Eu frequento igreja e sei que a igreja não fala mais essa linguagem. Então, continua apegado a essas coisas aqueles que querem permanecer ignorantes. Então, é um direito que lhes assiste. No momento certo, que tudo tem um momento para acontecer, né, as pessoas vão despertar. Deus não tem pressa, né? Ele tem toda a paciência do mundo. Vamos aos fatos. Item 7. Os demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica, possuem o saber e a perspicácia, tendo ainda mais a astúcia, o ardil e os artifícios. Quer dizer, eles estão com a faca e o queijo na mão. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus. Assim compreende-se que se dirigem de preferência aos que estão no bom caminho, aqueles que estão tentando se melhorar, se desligarem, né, do passado, de culpas, de erros, de falências. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele que Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Quem está vinculado ao vício e às paixões inferiores, provavelmente são as presas mais fáceis para aqueles que estão arrecadando, né, adeptos para as suas falanges, que serão seus inferiores empregados, e vão sofrer, eles sofrem, eles são castigados, né? E aqueles que estão tentando se melhorar, sair desse passado de paixões inferiores, é uma disputa entre o bem e o mal, né? Então, aquele que conseguir se dominar, e Kardec nos fala, e perguntaram para ele se era possível ao homem resistir às suas más inclinações. E o nosso codificador respondeu, em alguns casos, com muito pouco esforço. É que nos falta a bendita vontade que nosso irmão Emmanuel fala. Tem que ter a vontade. Depois que ter a vontade, tem que ter a persistência, a perseverança, tem que ter a disciplina, tem que ter o estudo, porque nada vai vir para a gente de fora para dentro. A gente vai ter que buscar isso lá dentro e fazer a ligação do que está dentro de nós ainda, de bom e de ruim, com o que nós vamos trocar com aqueles que nos cercam. Somos
aprendizes e professores. Esta não estará no caminho do inferno, esse não estará no caminho do inferno, que é aquele que está no vício e na desordem. Mas então, como compreender que uma tal presa, esse demônio exorte, o demônio exorte esta presa para rogar a Deus e submeter-se à sua vontade, renunciando ao mal. Quer dizer, uma contradição. Jamais se viu um negociante realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho e dizer ao seu comprador: vai lá na casa do meu vizinho, que ele vende a mesma coisa que eu, melhor qualidade por menor preço. Isso não existe. Então, é isso que o tradutor quis falar. E este, no entanto, o papel definido, estúpido, do demônio, pois é notório que as instruções enunciadas do mundo invisível têm regenerado muitos incrédulos e ateus, insuflando-lhes É possível que essas influências que vêm dos planos superiores, elas vêm do lado do bem e vêm do lado do mal. E nós, como sabemos que somos espíritos livres, nós escolhemos. Então, pode ser que desses que são influenciados pelos ditos demônios, que nem são mais chamados assim, não se usa mais essa linguagem, né? Eles também são influenciados pelas boas influências daqueles que estão do lado de lá e do lado de cá, né? Então, eles podem fazer uma comparação e, se tiver um mínimo de inteligência, né, saber, bem, isso aqui pode ser muito bom, mas pode ser que mais ali na frente, né, eu me dê mal. Porque informação é o que não falta, né? Precisa a pessoa ter condições de refletir e comparar. E como não se trata de simples suposições, mas de fatos experimental, não há argumento. Havemos de concluir ou o demônio é um desajado, que é um inepto, desajeitado, incompetente, de primeira ordem, ou ele não é tão astuto e mau como pretende ou pensa que é, né? Ou então todas as manifestações não partem dele. Certo? Então, todas as manifestações em benefício de nós que estamos na caminhada evolutiva, elas vêm dos dois lados, do lado do bem e do lado do mal, né? Nós vivemos num planeta, né, da dualidade, né? Bem e mal, certo e errado, frio e calor, né? Chuva e seca, né? E isso daí está mais do que exemplificado para qualquer um, né? Não preste atenção quem estiver perdido no espaço. Parágrafo 8º. Isso aqui está entre aspas. Eles inculcam o erro sob todas as formas e para obter esse resultado, que a madeira, as pedras, os santuários dos ídolos e a mão das crianças se tornem oráculos. Não se assim é. Qual é o sentido e o valor dessas palavras que estão no Evangelho? Abre aspas. Eu repartirei o meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões.
e os velhos terão sonhos. Isso já é palavra do tempo de Jesus, que está no texto que está falando do Antigo Testamento, né? E aí, e os velhos terão sonhos. E eu aí anotei aonde que isso está. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18. Atos dos Apóstolos são os apócrifos, como o Apocalipse, que não são divulgados, mas que devem ser também estudados e lidos, que tem até alguns evangelhos que não são divulgados, que tem coisas muito interessantes e esclarecendo muitas distorções que a gente sabe que tem nos evangelhos, porque foram escritos. A história nos afirma entre 70 e 75 anos depois de Jesus. E era um conhecimento oral. Não tinha nada escrito, porque Jesus não escreveu nada. E os próprios discípulos também não escreveram nada. Então, era tudo em cima das experiências. E os evangelhos que foram publicados, também houve distorções historicamente confirmadas pela própria Igreja, por interesses políticos e econômicos do domínio que a Igreja tinha sobre os reis e os governos. E agora não é mais assim, né? Quem governa é o povo. Vivemos uma democracia de verdade. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias, e que é a todos concedida aqui. Pulamos, né, do passado para o que nós estamos estudando, mediunidade, à luz da doutrina espírita. E essa faculdade foi anátema, foi anematizada pelos apóstolos. Está interrogando, não está afirmando. Não, eles a pregou como graça divina e não como obra do demônio. Porque depois do grande encontro de Jesus ressuscitado lá no cenáculo, os apóstolos receberam, né, o dom da mediunidade e passaram a falar vários idiomas, entender vários idiomas, para que dessem conta da missão que Jesus lhes confiou. E nós sabemos que os apóstolos de Jesus eram homens simples do povo, trabalhadores, pescadores. O único que eu sei que era Paulo, depois que não foi apóstolo direto de Jesus, que era doutor, PhD, e Lucas, que era médico. Os outros eram simples trabalhadores, pescadores, gente pobre e gente com pouca cultura, mas que tinham as aulas particulares com Jesus à noitinha, quando eles se reuniam, e Jesus, na casa de Simão Pedro, na casa de Joana de Cusa, na casa de Marta e Pátaro, né? Ele conversava, e quem quiser ver umas conversas de Jesus, essas conversas noturnas na casa de Simão Pedro e de outros, leiam Jesus no Lar. Nono, por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas, digo eu, pseudocuras, e digo pseudocuras com conhecimento de causa,
Trabalhei 8 anos com médico que recebia Dr. Fritz. Eu trabalhei 8 anos na equipe do Dr. Fritz. Eu trabalhei mais de 20 anos no MAP, com pessoas de todas as religiões, com todas as que não é um centro espírita, é um movimento. Então, eu sei o que eu estou falando. Pseudo-curas e os sortilégios que ilustram os templos dos ídolos e os outros das sibilas, ou as adivinhas. E a gente sabe que o que mais tem por aí é gente adivinhando e dando consulta e fazendo atendimento e iludindo aqueles que ainda não botaram a cabeça para funcionar, vão ser enganados porque querem, mas vão aprender no lombo. Nós perguntamos: que há de comum entre as operações de magia e as evocações espíritas? A troca da própria alma. Ninguém os evoca que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros e para revelar o futuro, né? Saber se o marido está prevaricando com a vizinha, saber se isso é que nem hoje. Então, todo mundo querendo as coisas materiais, né? E depois, na próxima aula, nós vamos ver como as evocações, né, sérias, espíritos sérios, de pessoas sérias, que pelo menos têm humildade de pedir apoio àqueles que podem dar esclarecimento. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era praticada para fornecer segredos, operar prodígios e constranger espíritos a ficarem às suas ordens, as ordens dos homens, e satisfazerem os seus desejos. E a gente sabe uma linha filosófica que eu conheço, algumas coisas, porque tenho pessoas amigas que praticam essas filosofias, que os médios são tratados como empregados, como subalternos. Eu não vou dizer o cargo, porque aí vocês vão saber de que eu estou falando, não é para saber. Eles se sentam no trono e aqueles que trabalham com eles são os seus servidores. Hoje, no aqui e agora. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus com carinho, com acolhimento, com esclarecimento com uma linguagem, não querer fazer pregação evangélica para aquele que vem com raiva, que vem com revolta, né, daquilo que os adversários causaram para eles, aqueles que comparecem nas mesas de desobsessão. E isso também a gente conhece porque também trabalhamos nessa área. Eu e Astor Gildo, só, né? Aqui. Por enquanto, só nós dois. Mas trabalhamos com pessoas de muito conhecimento, de muita ética e de muita moral. Nosso irmão Renato, que é veterano nesta casa, é um médium consciente do seu trabalho,
é um médium das suas limitações, é uma pessoa humilde e nunca teve uma atitude aqui de prepotência de tratar mal um espírito sofredor. Ele não quer saber que ele está sofrendo porque ele fez isso ou aquilo. Ele quer consolo. Ele quer alguém que aceite ele na sua miserabilidade e que dê a ele esperança de mudar, que ele pode mudar. Explicar para ele que ele pode mudar. E nós temos o retorno da equipe que trabalhava. A pessoa, muitas das vezes, chegava muito enravecido, era colocado para anestesiado, para ir para a enfermaria que tem aqui deste lado, que estava movida por informação do mentor do nosso irmão Renato, que foi promovido ao hospital de campanha, ligado ao Hospital Maria de Nazaré, do plano espiritual, que foi fundado por Eurípides Barzanufo para receber espíritas orgulhosos, prepotentes, que acham porque conhecem e só falam e não praticam. Muita gente assim. Em todo lugar tem gente prepotente e orgulhosa, tem gente incompetente dizendo que sabe e que faz o que é certo. Mas certo para quem ainda não aprendeu a cartilha. Mas há um ditado que não tem nada a ver. Esse ditado é de um presidente americano, não sei se foi o Henry Ford, que era um espírito evoluído. É possível enganar muita gente muito tempo. É possível enganar algumas pessoas há algum tempo. O que não é possível é enganar todo mundo todo o tempo. Uma hora, o falsário é descoberto. E tenho dito. Então, hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos, senão para receber conselho dos bons, moralizar, esclarecer os sofredores. Aliás, não gosto das palavras mal e nem gosto da palavra pecador. Né? E não gosto da palavra, aí muitas coisas que eu aprendi com o Fritz, não gosto da palavra inimigo. Quando eu faço a minha oração, eu peço tudo aquilo que eu peço para mim, quero que seja para as pessoas que eu amo e também para os meus adversários do passado, que a gente possa se reconciliar ou nessa e nas próximas. Estou de coração aberto para isso. E continuar as relações com aqueles que nos são caros, com os nossos amores. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. E a partir da próxima entraremos num pedacinho de um esclarecimento maior. Pois é, então vamos ressaltar que a gente está vendo aí o que é o senso, né, o que as pessoas entendem, e que a partir, então, da próximo encontro, nós vamos falar qual é a visão do Espiritismo a respeito desses aspectos. E um aviso, cuidado com os bonzinhos, cuidado com quem fala manso, cuidado com quem não te olha de frente, quem não te fita. Cuidado com as palavras, o que está por trás das palavras das pessoas. Observem a postura, procurem saber quem são as pessoas que estão dizendo coisas para vocês. Não é para meu benefício, não, é para benefício de vocês. Porque a minha parte, eu estou tentando fazer. E estou conseguindo fazer. Não gosto da palavra humildade também, porque é uma palavra que é muito confundida com submissão. Também não gosto da palavra submissão. Nós não temos que ser submissos. Lá no Evangelho, né? Submissão. Prefiro aceitação, compreensão. Né?
Assim é que a gente vai achando o caminho certo, o caminho do meio. É bom a gente lembrar que nós, né, que apresentamos os estudos para vocês, também temos as nossas limitações, né? E em alguns pontos nós vamos deixar claro essas limitações com o nosso posicionamento. É muito bom a lembrança que os Espíritos nos trazem de que devemos sempre refletir sobre tudo o que ouvimos, né? Não somos vaquinhas de presépio para abanar a cabeça porque ouvimos. Então, em alguns momentos eu manifesto a minha opinião a respeito, a minha posição particular, e em alguns momentos a Giovana também faz isso, né? Isso não quer dizer que eu e a Giovana estejamos 100% certos. Não estamos, né? Não temos essa pretensão. Mas só lembrando a vocês que a gente nós nos empolgamos e colocamos... Um lembrete, por favor, Gildo, para o nosso irmão Luiz Carlos Nascimento. Essa informação que você tem, ela já está defasada. Ela já está defasada. Tá? Luiz Carlos, não sei se você já percebeu. O Arigó é um irmão que lê o Arigó é o único médium médium que realmente foi testado pela ciência. Ele acaba... O Fritz era um nome muito comum, né, na Alemanha. Mental. Ele lê muitas coisas e aí fica um pouco desorientado. Mas, com o tempo, a gente vai ajustando e vai chegando lá. Vamos dar boa noite à nossa irmã Selma, que está conosco aí, né? Selma, boa noite. Um abraço. Bom estar com você. E vamos prosseguir com o nosso estudo. Vamos para o nosso segundo momento de estudo, que agora é o Livro dos Espíritos, na continuidade do capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Né? Então, vamos aqui nos organizando para o capítulo 3, pergunta 154, 155, né? Eu parei na 154. Página 114, da maioria dos livros, se for. Sempre não esquece. Não, Eu trabalhei com ela. Então vamos lá, no nosso Livro dos Espíritos, nós estamos lá na parte segunda, né, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, do capítulo 3, da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual, né? Então o espírito retorna à vida espiritual. Na semana retrasada, nós falamos sobre a alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna. Hoje, nós vamos começar falando da separação da alma e do corpo. Então, vamos nós. Questão 154. É dolorosa? É que a semana passada nós só perguntamos para aquecer. Foi só para aguçar a curiosidade, né? Então, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos colocam que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo, né, o fim, o seu exílio. Na morte natural, que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, já tenhamos a tranquilidade de saber que no momento da morte não há dor, né? O espírito não vai sentir, até porque
ele já vai estar sentindo a liberdade do corpo, o que é um grande prazer para o espírito, né? É uma grande... Então já temos aí o Espiritismo, vem o Consolador, já nos acalmar com uma questão que é o momento da morte, né? E aí pergunta, 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos. Rompidos os laços que a retinham, ele se desprende. Então nós sabemos que o nosso espírito, ele está ligado ao nosso corpo através de laços fluídicos, laços de energia. Esses laços são vários fios de energia. E quanto mais próximo da morte, menor a quantidade de fios. Então, quando nós sabemos, a espiritualidade sabe quando nós vamos morrer. Então, há uma preparação. Dificilmente, raramente, esses laços são rompidos todos de uma vez. Eles vão sendo rompidos gradativamente. Mesmo em situações de mortes trágicas, também vão sendo rompidos gradativamente. Porque a espiritualidade já sabe, a morte é trágica e repentina para a gente, mas no plano espiritual não. Está dentro de uma programação. Ele sabe que aquilo vai acontecer. Então já há uma preparação para aquilo. A única situação em que a ruptura é mais traumática, é no caso do suicídio, porque não estava programada a tua morte para aquele momento, né? E aí ela vai ser mais complexa. Alguma questão? Não, né? Eu tenho uma pergunta. Esses filamentos fluídicos, eles são vários filamentos. Sim. Né? Ligado ao perispírito, não é isso? Ligado ao perispírito, ligando o perispírito ao corpo. Aí, com o decorrer 2 anos de vida da pessoa, ele vai se desligando? Não, não. Só na hora do desencarne? Só na hora do desencarne. Nós mantemos, enquanto o corpo estiver com a orientação para a vida, então tiver com fluido vital, esses laços vão mantendo. Quando vai se aproximando da morte, o que acontece com o fluido vital? Ele diminui. E aí nós vamos precisar de menos laço para isso. Tá, o porquê da minha pergunta? Sim. Devido a determinados tipos de doença, que a gente percebe que determinado órgão perde a vitalidade. Então, mas aí já está aproximando da morte, não está? Aí já houve a diminuição, sim, de fluido. No caso da doença. Sim, mas aí chega ao estágio de doença para ver o... E aí já é o quê? A preparação. O que é a doença? Não é a preparação para a morte? Para não fazer uma morte repentina? Eu estou pensando em ciência. Entendeu? Então vem a preparação para a morte do plano espiritual, para que não haja uma mudança abrupta, ela é gradativamente, vai reduzindo o fluido vital. Então a gente observa nas pessoas, se a gente for mais atento com as pessoas que estão adoentadas, né, que estão hospitalizadas e tal, a gente percebe isso. A gente percebe que o fluido vital vai diminuindo, ou seja, até a coloração da pessoa exatamente. vai modificando. E você percebe quando aquela pessoa já está no partindo, caminho, já está no caminho. Está se preparando para isso. Aí Kardec continua, questão A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então, a resposta: haverá alguma brusca transição? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se substitua subitamente a liberdade. Aqueles 2 estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Tá? Então, os laços vão se desatando, né? Os nós vão sendo desfeitos quanto da aproximação da morte. Enquanto eu estiver vivo, eu mantenho meus laços. Estou vivo, estou saudável, estou bem. A minha morte não está programada para agora. Então, eu mantenho. Tá? Está programada para... Tem muitas pessoas que, embora tenham mortes repentinas, pressentem essa morte.
O que será isso? É aquilo que nós estamos estudando. Então, o que já está acontecendo? Programação. O que ela está pressentindo? Ela está sentindo o fluido vital dela diminuindo. E a programação, ela tem Dentro essa da programação. porque ela traz essa programação. Ela está pressentindo o fluido vital diminuir, porque os laços já estão sendo rompidos, já estão sendo desfeitos. Né? Por quê? Está se aproximando da morte, não é abrupta. De repente vem e desliga tudo. Não, vai diminuindo para fazer o ajuste. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Aí é Kardec explicando para a gente, tá? Não a desse outro invólucro, que é o perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A vida orgânica, nós já falamos sobre o fluido vital, não é? Quem é que dá a vida ao corpo matéria? É o espírito através do fluido vital. Então, perdeu esse laço, perdeu essa ligação. Tá? A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da liberação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se há identificado com a matéria, tanto mais penoso se lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos. É às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Alguns suicidas. Vejam que nem nesse caso são todos os suicidas. Né? Então, o que nós estamos vendo? Quanto mais apegado eu for à questão da matéria, mais difícil vai ser eu me separar dela. É lógico. Né? Então, o meu espírito, se eu sou muito apegado à matéria, é aquele eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Eu estou emitindo um pensamento. Lembra que o nosso pensamento tem energia, tem muita força? Isso está dificultando o cumprimento da programação daquela separação. Vai acontecer? Vai, já viu que vai acontecer, que isso não impede que o corpo morra. Mesmo que alguns laços ainda resistam por essa ação minha de ligação com a matéria. É porque dificulta a própria socorrista de desatar esses nós, né? Porque você quer se manter vivo. Né? Então, tudo teu está ali trabalhando, tua energia está sendo colocada nessa direção. Enquanto o caminho que você tem que seguir não é nessa direção, é outro. Tá? Então, isso vai dificultar. Então, quanto mais esclarecidos, menos trabalho, menos dificuldade teremos na nossa passagem, no nosso retorno. Então, pode ser muito rápida se eu estou despreparado, se eu estou preparado, né? Se eu estou totalmente
aceito a minha situação da doença, estou vendo o progresso da doença e tal, estou vendo que chegou o meu momento, estou sentindo meu fluido vital se desfazer. Porque é tranquilo. engraçado que hoje eu estava, até que eu fui com o Rosinete no posto aqui, né? Fui marcar médica. Aí eu tô na fila, eu olho uma senhora me olhando assim, ela tá numa cadeira de roda, mas eu olhei para essa ela me olhando assim, uma perdida me olhando assim, eu bati o olho, vi aquilo que você vê que a coloração da pessoa não é branca, é uma coloração amarelada. São indicativos, né, da diminuição. Gente, fluido vital, o que ele faz? Mantém o corpo vivo. E ela me olhando. Se eu diminuo o fluido vital, as condições desse corpo vivo começam a se deteriorar. Mas ela estava bem. Natural. Né? Então, órgãos vão falhar, a nossa coloração, o pensamento, tudo vai começar a ficar mais dificultado, porque é caminho. Nada é abrupto. Né? A espiritualidade, né? Deus, quando organizou isso tudo, criou as coisas nessa sequência. Tá? Aí a sabedoria divina, né? E aqui nesse o quadro instantâneo, aquele que é espiritualizado, que na realidade é o desencarne. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias do sangue, para que não necessite, né? Para o que não necessita a alma. Né? Então, acho que o caso que ilustra muito bem, isso eu já contei aqui, tenho certeza, que é o caso de uma irmã que desencarnou no incêndio do Joelma. Né? E no incêndio do Joelma, quando ela se viu que não tinha como escapar, estava no andar alto, tudo fechado e tal, ela entrou em prece. E depois ela vem contar, já desencarnada, que ela não sabe o que aconteceu. Ela sabe que morreu, mas que ela não viu nada da morte dela. Ou seja, o corpo dela foi carbonizado, mas ainda estava vivo, mas o espírito já estava afastado totalmente. Então, a questão da aceitação. Eu posso me... Se eu estou ali, não aceito a morte, lutando, provavelmente eu posso até assistir meu corpo ser queimado. Né? É, porque vai ver, vai queimar a minha pessoa. Se eu insisto em ficar. Se eu aceito a situação, se eu entendo ali, já é a pergunta. A vida orgânica? O bater do coração, a vida orgânica, do organismo. O organismo está vivo. Então, essa irmã do Joelma, o espírito já não estava mais ali, já tinha sido desligado, mas o corpo dela ainda estava vivo. O corpo dela ainda estava vivo, foi carbonizado, foi queimado. Mas ela já não presenciou mais nada, porque o espírito já havia se desprendido. Então, o corpo ainda persistia vivo por um impulso do próprio organismo. Tá? Por um impulso biológico mesmo. É como uma máquina de... Como a pessoa está em coma e botando uma máquina para coisa. Na hora de desligar a máquina, o corpo cessa. Nessas situações, aí a gente não sabe direito o que aconteceu. Não, mas tá? mais ou menos... Então, quando a pessoa está... A máquina está mantendo a pessoa viva. Né? Pode ser que o espírito ainda esteja ligado àquela máquina, a gente não sabe. Mas pode ser que aquela manutenção de vida seja feita por causa da máquina. Então, biologicamente, o corpo está vivo. O coração está batendo, está respirando, as células estão lá movimentando, tudo bem. Mas o espírito já pode estar longe da vida. Tá? Então, isso é a vida orgânica, a vida do corpo, da matéria. Bom? Tá. Então, 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar?
Então, no momento da morte, né? Ali, aqueles momentos finais, a alma sente alguma coisa, percebe alguma coisa do que vem pela frente, para onde vai? Resposta dos espíritos, né? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Entrega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Isso é um espírito que aceita ou que não aceita a morte? Aceita a morte. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro. Olha só, então já adianta, né? Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Deve ser uma coisa fantástica. Deve ser lindo, né? Então você percebe que então deixa seguir, né? E aí você já adianta, né? Em vez de você atrasar o desligamento, você facilita o desligamento. Deixa o desligamento acontecer. Talvez isso tenha acontecido com a minha avó, porque minha avó tinha contado que um dia minha avó estava muito feliz, ela tinha 4 problemas cardíacos. Aí teve um dia, ela estava no quarto com a mãe, né? Aí a minha avó tomou um susto e ela perguntou coisa. Aí a minha avó não falou nada. Aí virou para ela assim: marcou um dia, eu quero você, os teus irmãos e você aqui, que eu quero falar com vocês todos. Aí minha mãe, aí ele falou, aí ela disse que ficaram os 5 filhos embora, ela sentava na cama e os 5 filhos embora. A minha mãe dizia que foi os últimos conselhos de uma mãe. Um por um, dizendo todos, um por um, depois foi geral, e depois virou para os 5 filhos. De sexta-feira eu não faço, sexta-feira não se faz. Então, daí que e muitas vezes, né, a gente pressente, já está sentindo o fluido descarregar, seguir, né, e aí isso facilita realmente. É muito interessante no caso da doença, que a gente já tem dificuldade de aceitar a morte, né? Então, quando alguém está muito doente lá, a gente fica lutando pela cura, né? Às vezes a gente está vendo que não tem mais cura, mas a gente insiste ali em querer a cura. Então a gente dificulta prosseguir. Reparem como com alguma frequência, antes da morte, há uma melhora do doente. Sim, tem. É o que chama a melhora da morte. O que é isso? Porque a família está naquela tensão ali, lutando, querendo que cure. E no momento que dá aquela aliviada, a família dá uma relaxada. E aí diminui essas energias para favorecer o desencarne. Tá? Fala aí. O que você está falando é que eu li uma vez um livro de André Luiz, e os espíritos ajudavam, né? Eles fazem para poder facilitar, porque está tanta energia para a manutenção daquela vida que está dificultando o desencarne. O desligamento, vamos botar nem desencarne, né? Porque a gente já entende que muitas vezes nem vai desencarnar aquele corpo, aquele espírito vai ficar ainda preso à matéria. Mas o desligamento vai ficar dificultado. Então, a própria espiritualidade vem, apresenta uma melhora biológica para dar uma aliviada nessa energia. Todo mundo relaxa. Recentemente, né, teve uma situação muito interessante de um amigo, um colega, que estava com câncer, um câncer terminal e tal, vendo a situação, e estava no hospital e estava terminal, e aí ele falou, para os familiares, não quero ninguém no hospital. Todo mundo para casa, chama uma enfermeira, contratou uma enfermeira, botou a enfermeira do lado dele e mandou todo mundo embora. Porque as pessoas ficam naquela energia, né, de não vai. E ele estava pressentindo que era o momento dele, ele estava preparado para ir, né? E aí ele desencarna só da enfermeira, né? Chama a enfermeira atende ele, dá a mão à enfermeira e faz a passagem dele. Faz sério. Quer dizer, é o estado do espírito. Isso é importante para que a gente tenha consciência de que o que acontece com a gente depende da gente. Tá? Fala, Cláudia.
Quando a pessoa tem morte cerebral, A morte cerebral significa que o espírito já se afastou. Tá? O corpo está lá funcionando, mas o espírito, quem é que ativa o nosso cérebro? É o espírito. Se aquele cérebro não tem mais atividade, significa o quê? Que o espírito já não está mais ali atuando. por isso que o coração pode bater sem a presença. É o caso que ela perguntou do biológico, né? Orgânico, né? Está funcionando, tá. Mas está por um impulso ali. Porque é dada a morte, mas é diagnosticado a morte justamente Com a atividade, falta de atividade do cérebro. Enquanto tiver atividade, o cérebro da pessoa não está morta. A medicina define isso e espiritualmente a gente entende que é isso mesmo. Né? Se o cérebro está funcionando, significa que o espírito ainda está ligado àquele corpo. O coração pode até estar batendo, mas Alguém tinha levantado o dedo? Não? Posso seguir? Tem alguém na pergunta? Não. Não, né? Então vamos lá, 158. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-se a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência. Uma ideia acanhada, né? Dos espíritos. Por exemplo, da lagarta da borboleta, né? Aquelas passagens da tradição. Aí o espírito coloca, né? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente nos sucede. Então, não somos iguais à lagarta, ninguém né? Vai sair uma lagarta vai virar borboleta. Ninguém vai virar uma borboleta. Ninguém vai fazer o cálculo, vai ser uma Seria legal. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece estar no mundo dos espíritos? O que vocês acham, né? O que é a alma, quer dizer, o espírito, quando ele vê que ele está no mundo dos espíritos, como é que ele se sente? Depende daquele. Que bom que a gente já está entendendo, que coincide, né? Os espíritos respondem também, depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de praticar, no primeiro momento se sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela sente como se aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar escrutador, né? Nenhum de recriminação, né? Então, lembra, o que vai acontecer? A nossa consciência, quem é nosso juiz? Nossa consciência. Nossa consciência, né? Então, se a minha consciência está tranquila, estou seguindo para o plano espiritual, ótimo, muito legal. Agora, se ela não está tranquila, já sei que eu vou ter que prestar conta. Então, vai ficar mais difícil. Então, isso é que vai... Como se sente? Depende. Né? Depende de como eu tenho vivido. Vai passar um período no umbral e depois vai ter que prestar conta. Depende do tamanho do período no umbral, né? Esse período pode não ser tão curtinho, né? Não, mas Pode ser 200 anos, né? Pode ser 200, 1000, né? Sei lá. dependendo de pegar. Nossa. 160. O espírito se encontra imediatamente. Olha, essa pergunta foi feita para a gente recentemente aqui, né? Aí o nosso irmão não veio hoje. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. Ah, não foi a pergunta dele. A pergunta dele foi para os familiares, né? Foi direto para os familiares. Esse que conheceu na Terra e que morreram antes dele, aí responde. Sim, mas que conheceu na Terra. Oi? Que Mas também aí é é dos familiares. Não deixa de ser também. Conheceu. Não. Vamos ver a Mas aqui não é resposta. específico. Se você vai encontrar todos, ou pode encontrar alguns que conheceu na Terra. Todo mundo. Porque olha só, nós somos iguais, gente. Não. Então nós sabemos que nós vamos para onde esteja adequado ao nosso estágio.
né? Então, dentro do nosso grupo de conhecidos, nós vamos encontrar pessoas que são muito semelhantes com a gente, as pessoas que nós temos mais afinidade. Então, nós vamos nos encontrar. Entendeu? Né? Então, podemos nos encontrar. Então, sim, conforme a afeição que lhes venha votava, sim, conforme a afeição que lhes votava, e aqueles consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Legal, né? Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê o que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, nós nunca estamos sós. A misericórdia, a bondade divina é imensa, gente. Né? Então, nesse momento que a gente retorna, não esqueçam que ao retornar à vida espiritual, há uma festa, gente. Nós vamos ser recebidos com festa. Né? Se merecemos, né? Oi? Não, sempre vai ter festa. Agora, depende do tipo de festa. Em que lado vai ter festa também? Depende do tipo de festa. Vai ter festa com espetinho e vai ter festa sem espetinho. Mas festa vai ter. Vai ter festa com chicote? Vai ter festa com chicote, festa sem chicote. Mas festa vai ter. Tá? 161. Em caso de morte violenta e acidental, Kardec vai esmiuçando aí, né? As situações para esclarecer a gente, né? É o pedagogo que fez as perguntas. Ele cobra. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, olha aí, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Então, morte violenta e morte acidental. Geralmente, assim é. Em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, há uma ruptura mais abrupta, quer dizer, ela é mais abrupta, mas porque o tempo passa a ser muito curto, mas ela demora um pouco mais. Tá? Então, refazendo aqui, vamos voltar lá, deixa eu ver aqui a questão. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Então, separação da alma, desligamento, e cessação da vida corporal. Ocorrem ao mesmo instante? Aí que geralmente sim. Então, rapidamente a alma se separa e a vida termina ali. Se o espírito sai, vai embora. Mas aquilo não é uma morte, a morte por acidente, não é uma morte dentro de uma programação? Sim. Ela estava assistida. Tá. Os espíritos que estavam ali para assistir estavam preparados para esse tipo de milagre. Sim, desencarne, sim. Acabou. Tá? Então a equipe que estava ali para assistir aquele desenlace estava preparada para fazer aquele resgate. O espírito então não sente dor também quando é assim. Oi? E quando é assim também o espírito não sente dor, né? Não. Vai depender, lógico, tudo tem a ver, gente, tudo tem a ver com os nossos méritos. Né? Tudo tem a ver com os nossos méritos. Né? Quanto mais positivo estiver, melhor para a gente. Tá? Como é que a gente coloca? De acordo com as suas obras, né? Cada um de acordo com as suas obras. Então, todo o acolhimento, todo o atendimento, nunca estamos só, nunca vamos estar desassistidos. Mas uma coisa é a gente estar assistido por uma legião de espíritos que gostam da gente e tal, que querem bem a gente. E outra coisa é a gente estar por uma legião de espíritos que estão ali para chicotear a gente. Né? Entendeu? Então, de acordo com as nossas. Eu vou fazer uma colocação, uma complementação, que é, se o espírito não está mais no corpo, não há como ter a dor. O que às vezes acontece é a sensação da dor pela materialidade do espírito.
eu sou um espírito muito materializado, assim, eu sou muito ligado à minha matéria. Então, eu posso achar que estou sentindo a dor, mas que realmente ela não está, porque o espírito já não está mais ali. Perfeito. Se o espírito Então vamos lá. não estiver preso, não o corpo dele que está ali, mas sim a quem ele vai deixar. Porque ele está entendendo que ele está indo embora. Mas aí a dor é outra dor. É a dor da saudade, é da preocupação com outra pessoa. Da Não está tristeza, ligado no dor. a dor física. Então vamos lá. Um acidente. É porque Eu não sou um vai ser assassinado, espírito. por isso que eu tô- Eu sou, O meu vai ser assassinado. Então. eu sou um espírito pouco esclarecido. Né? Espírito pouco esclarecido. Sofri um acidente. Estou muito apegado à matéria. Os irmãos que estão para me assistir, né, do plano espiritual, eles estão preparados para fazer a minha separação. Mas eu estou apegado à matéria. Se eu estiver vendo o meu corpo, eu quero ficar no meu corpo. Eu vou imaginariamente sentir o que está acontecendo com o meu corpo. Mas não porque não tem mais ligação, já foi rompida. Eu estou mentalmente, estou vendo o meu corpo lá destroçado, entendeu? Aí eu estou sentindo, mas é mental, é imaginária essa dor. E ele é tão ligado ao corpo que ele não consegue ver os mentores que estão Exatamente. ali com ele, Atendendo ele. atendendo ele. Se eu sou um espírito mais esclarecido, embora a espiritualidade, nesse momento, mesmo que eu não seja desenvolvido, mas sou bom, eles vão, cada um de acordo com as suas obras, eles vão me sedar e não vão deixar nem eu ver. Tá? Porque eu tenho merecimentos para isso. Se eu não tenho merecimento, eu vou de acordo com os meus merecimentos. Então, tudo vai depender da nossa conduta de vida, como é que a gente conduz a nossa vida. É que tem uma frase que, inclusive, fala sobre isso. A qualidade da nossa morte, ou do que ocorre com a gente depois do desencarne, depende da qualidade da nossa vida. Se você tem uma vida legal, eu não tenho religião, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, não prejudico ninguém, a qualidade da sua vida, a continuidade da sua vida espiritual, ela será boa. A qualidade depende da gente, porque a gente é que planta e a gente é que colhe. Kardec continua, vamos lá. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Então, decapitou. Decapitação. Que tipo de ambiente ocorre a decapitação? Nossa. É um ambiente hostil, né? Pesado. Somente um espírito como Joana d'Arc, que foi queimada, né? Ela não participou, porque Joana d'Arc já era um espírito esclarecido. Então, para ela aceitar a morte, ela estava tranquila. Normalmente, quem vai ser decapitado não está aceitando a morte. Não, está revoltado. Tá... Então, isso vai dificultar o afastamento. Então, a resposta: não raro, a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, olha só, quase sempre, só o fato de perceber que é inevitável já faz com que já não perceba mais. O próprio espírito nem é possível. Então quando, vamos dizer, quando ele vai ser decapitado, que ele vê que ele não tem mais solução, a espiritualidade já se ele alivia, se ele aceita aquilo, sim. Se ele continua se rebelando, não quero, eu não aceito, não, vai ser mais difícil. Vai depender do comportamento dele. Tá? Kardec continua. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem por intermédio dos órgãos, e não como o espírito. Né? Então é a ligação minha com o corpo. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém,
cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta na extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento por completo. Então, vamos lá, gente. Aqui Uma tem morte. uma dúvida, né? Oi? Aqui tem uma dúvida. Tem qual? Porque olha só, aqui, ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Tá, nosso cerebral. Mas olha aqui, decapitou. Mas tem mais. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Quer dizer, há morte cerebral, mas os laços vitais ainda existem. Mas estão sendo rompidos. Por quê? Mas leva um tempo. Mas por quê? O que a ciência diz? Quanto tempo nosso cérebro pode ficar sem oxigênio? Até 3 minutos. Então, decapitou, o cérebro ainda tem 3 minutos de atividade. Biologicamente falando, o cérebro ainda tem 3 minutos de atividade. Então, o caso de faltou oxigênio no nosso organismo, parou o coração, eu posso reanimar o indivíduo em até 3 minutos. Se passar de 3 minutos, já não consigo mais. Então, porque aí já há lesão do cérebro. Então, a morte fruto, vamos dizer, um acidente, coisa e tal, também tem o mesmo fundamento, não? Depende. Se o cérebro para logo, não. O que vai definir essa questão é a atividade do cérebro. Se o cérebro para logo, acabou. Enquanto o cérebro ainda tiver vida, está vivo ainda, porque ainda tem os 3 minutinhos dele lá de oxigenação, os laços ainda estão sendo rompidos, mas já estão sendo rompidos. Então, quando o cérebro para totalmente, os laços já se romperam. Não tem a possibilidade... Pode acontecer de ter alguns laços. Lembra que lá atrás nós vimos que pode ainda ter alguns laços enquanto a resistência ao afastamento é muito grande. Está dizendo aqui. Quando o afastamento é muito grande, a minha resistência a desligar do meu corpo é muito grande, os laços ainda vão ficar alguns laços que podem durar até meses. Mas o corpo já perdeu a vida. Tá? Ótimo. É bom que a gente está indo lá a fundo para entender essas questões. Sofre, né? Ficar preso no corpo, ainda está no corpo ainda. Mas então, o que a gente já entendeu? Quanto mais espiritualizado eu estiver, quanto mais consciente da vida espiritual eu estiver, mais fácil é o meu retorno à vida espiritual. Faz sentido. Quanto menos espiritualizado, quanto mais materializado eu estiver, mais eu vou ficar agarrado ao corpo. Mais difícil vai ser a passagem. É muito comum o espírito que não tem conhecimento nenhum, está vagando sem saber que morreu. E também quando é mortes assim violentas, a pessoa não aceita. Não é questão da morte ser violenta ou ser uma morte mesmo. É uma questão toda dos como você leva a sua vida. Entendeu? Vai depender tudo do conhecimento. Inclusive, a gente diz assim, o suicida, sofrer, não sei o quê. Tudo vai depender de como ele viveu a vida dele até aquele momento. Tá? Tudo tem que haver merecimento. São 2 questões importantes, gente. O meu entendimento e como eu me preparo para esse momento. 2, o que eu tenho de merecimento para a minha assistência. Então, como eu vivi, qual é a minha vida, o que eu tenho de méritos, de crédito no plano espiritual. Isso me ajuda, se eu tenho muitos créditos, vou contar com esses créditos. A cada um de acordo com as suas obras. Né? Como eu entendo? Eu estou me ligando a esse corpo ou eu entendo aquele momento, aceito aquele momento, estou pronto para me desprender? É outra questão.
Há casos, nós vamos ver nos nossos estudos, de espírito que vem trazer mensagem do plano espiritual no velório do corpo dele. Está narrado para a gente nas obras. Vai chegar lá no ponto, lá mais na frente, a gente vai ver, no finalzinho do livro. Tá? Então tem o espírito, não lembro quem é, essa é Samson, acho que é Samson, né? Que vem no velório dele, mas foi uma programação, planejamento espiritual para mostrar isso. Ele veio no velório dele fazer uma comunicação. Então você vê, né, que espírito é esse que aceitou a morte tão tranquilamente, se desligou, já estava bem no plano espiritual. Não estava nem na perturbação espiritual que a gente ainda vai ver até a próximo item. Dizem que o Herculano Pires foi um, que ele faleceu e deu comunicação embaixo. Eu não sei, eu não tenho. Eu fico muito preocupado com o dizem quando não tem a fonte, né? Quando eu coloco alguma coisa, essa do Samson, por exemplo, está no livro espírita, está no livro de Kardec. É o final do livro da codificação, e tem vários espíritos que vêm narrar situações, várias situações. E uma delas é isso. Faz uma comunicação no velório dele. Então, o espírito, Se manifesta. o corpo tinha acabado de morrer, né, a morte biológica, orgânica, e o espírito já estava livre, em condições de se comunicar. O próximo item nosso de estudo é a perturbação espiritual. Nessa transição, desse retorno, o espírito vai passar por uma perturbação. É uma mudança, né? Eu largo, deixo meu corpo e fico só como um espírito. Então tem um ajuste aí nesse tempo. Então nós vamos falar desse ajuste. E aí a gente já tem de antemão a ideia de que quanto mais agarrado à matéria, mais difícil vai ser esse ajuste à nova condição. Quanto menos agarrado, mais fácil vai ser esse ajuste, né? De uma forma geral, a gente já tem essa ideia. Tá? Luiz Carlos, nosso amigo Alves, uma curiosidade: antes da morte do corpo físico, o espírito é retirado. Okay? Antes da morte do corpo físico, o espírito é retirado. Antes do corpo físico. Você já tinha explicado. Luiz, nós passamos por isso no estudo, né? Depende de muitas situações aqui. Não há uma regra que a gente possa dizer que vale para tudo. Né? Depende da situação. Né? Pode ser retirado, pode não ser retirado, depende do tipo de morte, depende da minha conduta de vida, depende de uma série de fatores. Tá? Ótimo, não vamos entrar no próximo ponto, que é a perturbação espiritual. Não é isso? Exatamente. A questão 163. Então, hoje nós paramos na 162. Deixa eu anotar aqui, senão depois eu fico. A próxima é 163. A próxima é 163, perturbação espiritual. E vamos cantar, né? Vamos agradecer. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Já temos alguns minutinhos. Deixa eu ver aqui no amigos de casa. Luiz, ficou claro para você? Então, aí no texto aparece várias situações, a gente vai entendendo, né? Bom, então, assim sendo, vamos cantar, agradecendo ao nosso Pai esses momentos, agradecendo aos amigos da espiritualidade todo o amparo, toda a ajuda. Hoje, as nossas preces, as nossas canções vão ser dedicadas aos nossos irmãos suicidas, que eles possam estar recebendo o amparo, a ajuda, o encorajamento, para que possam prosseguir em suas caminhadas. Prosseguir significa, né, em primeiro lugar, o arrependimento, e pedido a seguir o pedido de ajuda à espiritualidade, que certamente vai ser atendido se esse arrependimento for verdadeiro. Se já estiver chegado ao arrependimento verdadeiro, ele vai ser atendido.
E vamos pedir, gente, nós estamos vivendo um momento muito complicado do nosso planeta, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito difícil. São muitos resgates acontecendo. Não esqueçamos que nós estamos numa transição planetária em que muitos espíritos estão tendo a oportunidade de ou prosseguir na evolução ou vão se manter num mundo mais difícil do que a Terra. Né? Ou seguimos para a regeneração ou ficamos num planeta mais difícil. E aí nós estamos tendo muitos desencarnes políticos. Né? Nós soubemos, essa semana aconteceu no Afeganistão, nós estamos chorando pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas no Afeganistão morreram mais de 300 pessoas também por uma enchente. Né? Nós estamos vendo que a natureza, né, que Deus mantém o controle de tudo. No dia choveu, a lagoa é deserto. Do pai choveu do deserto ficar alagado. Agora nós estamos vendo lá o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Afeganistão. Se eu não me engano, tem um outro também local que houve uma enchente também séria na Indonésia. E no Canadá está tendo incêndio. Né? Nos Estados Unidos, a floresta está pegando fogo. Então, nós estamos vendo aí também, as manifestações da natureza, né? Através, por causa das violações que nós estamos provocando aí nela. Que possamos nos unir aos nossos irmãos, rezar pelos nossos irmãos, para que eles sejam acolhidos, certamente estão sendo acolhidos, mas que sejam confortados. E vamos pedir hoje também pelos nossos irmãos suicidas que sejam amparados. Então, vamos cantar, agradecendo ao Pai o momento que nós estamos tendo, e depois a luz que ilumina nossas mentes e nossos corações, para que possamos seguir na nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E aí vamos agradecer a nossa irmã Senira, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanto assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite para todos e até. Gente, boa noite.